Olá, gente. Olha eu aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o assunto, eu já fiz esse assunto, inclusive, já publiquei no meu podcast, mas eu estou publicando agora no videocast porque ele é muito importante. O título da matéria é Já pensou em desistir da vida? É uma pergunta bastante escrutinadora e também bastante atual, porque a depressão e a ansiedade têm levado muita gente a pensar em tirar a sua própria vida e alguns chegaram já a tirar. Eu mesmo já tive problema na minha família e um primo que pôs fim à sua vida. Então fique bem atento a essa matéria, acompanhe todos os detalhes, em especial os princípios bíblicos, tá bom? Para que a gente possa nos preparar cada dia mais para todos esses problemas que surgem no nosso dia a dia e que nos levam à depressão e muitas vezes à morte. Então, se você já pensou em desistir da vida, fique atento a essa matéria. Obrigado pela atenção e bom proveito. Tchau. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema do assunto de hoje é: já pensou alguma vez em desistir da vida? É um assunto bastante, digamos assim, escrutinador, bastante importante, muito forte. Todo dia, milhares de pessoas tiram a própria vida no mundo inteiro. A Bíblia identifica um dos principais motivos de tantas pessoas chegarem a esse ponto. Ela explica que vivemos em tempos críticos, difíceis de manejar. As pessoas sofrem muito com as pressões do dia a dia, não é para menos. E agora que a gente está atravessando essa pandemia, é mais sofrimento ainda. Quando alguém se sente sufocado pelas ansiedades da vida, ele talvez pense em cometer suicídio para fugir do sofrimento. O que você pode fazer se essa ideia já passou pela sua cabeça? Bom, um ponto importante: você não está sozinho. Você talvez ache que não há saída para a sua situação, mas lembre-se de que você não está sozinho e que, infelizmente, quase todo mundo está passando por algum tipo de problema. A Bíblia diz: toda a criação junta persiste em gemer e junta está em dores até agora. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 22. É verdade que você talvez não consiga ver uma solução imediata para o seu problema, mas as coisas costumam melhorar com o passar do tempo. Enquanto isso, o que é que se pode ser feito? O que é que se pode buscar em ajuda? O que é que pode nos ajudar? Antes de eu entrar nesse detalhe, deixa eu mostrar aqui um ponto interessante sobre ajuda que as Escrituras Sagradas, que a Bíblia dá. Vou ler para vocês alguns textos interessantes. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais ansiosos de coisa alguma, mas em tudo por oração e súplica, junto com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o pensamento, guardará os vossos corações e as vossas faculdades mentais por meio de Cristo Jesus. Outro texto interessante, Salmos capítulo 34, versículo 4 diz: consultei a Jeová e ele me respondeu e me livrou de todos os meus horrores, disse o salmista. Lá em Salmos 34, 18 está escrito: perto está Jeová dos que têm coração quebrantado e salva os que têm espírito esmagado. Outro salmo, o Salmo 147, 3, está escrito: Ele quem Deus cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos pastoral. Bom, é o seguinte, eu li esses textos para vocês, mas vou chamar um ponto interessante. É muito comum as pessoas falar, muita gente fala sobre isso, que depressão é frescura, que depressão é falta do que fazer, que depressão é falta de Deus. Ah, Tasso, mas você acabou de ler alguns textos sobre Bíblia, sobre Escritura Sagrada, sobre Deus. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero mostrar
que essas palavras que nós vimos agora são de pessoas que conviveram muito próximo de Deus. E elas também tiveram crise de depressão. Muitas delas desejaram morrer. Moisés, Rebeca, Jó, Ló, teve desejo de morrer. E tantos outros. Bom, então, que ajuda a Bíblia dá? Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas o importante é deixar claro de que, atenção senhores e senhoras que têm mania de achar que as pessoas que têm depressão ou estão com frescura ou estão com falta de Deus. Esses textos mostram que não é falta de Deus, que a questão da depressão tem muito a ver, como vimos no começo da nossa palestra, tem muito a ver com os momentos difíceis e críticos que nós vivemos, certo? E que para isso temos que estar preparados, principalmente espiritualmente. Bom, vamos para continuar nossa matéria. Desabafe com um amigo maduro e confiável aquilo que você está sentindo. A primeira ajuda. A Bíblia diz que o verdadeiro companheiro está amando todo o tempo e é um irmão nascido para quando há aflição. Está lá em Provérbios capítulo 17, versículo 17. Jó, falei nele pouco agora, um homem justo, mencionado na Bíblia, expressou seus sentimentos ao passar por uma fase turbulenta. Quando sentiu que estava cansado de viver, conforme suas próprias palavras, Jó disse: vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Abrir-se com outras pessoas pode diminuir a intensidade de seus sentimentos e ajudá-la a encarar seus problemas de outro ângulo. Portanto, é importante, quando estivermos com essas crises de depressão, de tristeza, buscarmos ajuda em outras pessoas. Pessoas amigas, pessoas maduras, pessoas que não debocham de nossos sentimentos. Eu digo nossos sentimentos porque quem vos fala agora também tem problema de depressão. Eu tenho problema de depressão. Quantas vezes na minha cabeça passou o desejo de morrer? E pode voltar, né? Depressão é depressão. É um transtorno, como eu costumo dizer, psicopatológico que mexe muito com a gente. Nem todo mundo está preparado para alguns baques. Bom, então é importante desabafarmos com nossos amigos, com pessoas de nossa confiança, o nosso problema, porque, como a Bíblia diz, o verdadeiro amigo está amando todo o tempo e é um irmão nascido para o momento de aflição. Outra coisa importante: abra seu coração a Deus. Eu acabei de falar de exemplos bíblicos. Abra seu coração a Deus. Como? Em oração. Para alguns, os benefícios da oração são apenas psicológicos, mas o conceito da Bíblia é diferente. O Salmo 65:2 chama Jeová Deus de ouvinte de oração. Deus é real, gente. Jeová Deus é real. Não é uma força qualquer, não é uma luz qualquer, não é um ser qualquer. Ele tem sentimentos. Deus é uma pessoa que tem sentimentos, que sente dó da gente, que nos ama. É tanto que as Escrituras Sagradas deixam bem claro: ele é ouvinte de oração. Só lembrar uma coisa interessante: aquilo que você encontra nas Escrituras Sagradas, que foram escritas por homens inspirados por Deus. Aquelas palavras, ou as palavras que estão nas Escrituras Sagradas, elas têm a fonte divina de Deus, do Espírito Santo de Deus. Bom, bem, e 1 Pedro 5,7 diz assim: ele tem cuidado de vós. Então a Bíblia enfatiza várias vezes a importância de se confiar em Deus. Por exemplo, confia em Jeová de todo o teu coração e não te estribes na tua própria compreensão. Nota-o em todos os seus caminhos e ele mesmo endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Jeová realizará o desejo dos que temem e ouvirá o seu clamor por ajuda e ele os salvará. Salmos 145, 19. Esta é a confiança que temos nele, que não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Jeová está longe dos iníquos, mas ouve a oração dos justos. Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Se você contar com Deus, os problemas que enfrenta, ele o ajudará. E não é por nada que a Bíblia nos incentiva a confiar nele em todos os tempos e a derramar o coração diante dele.
Volto a dizer, Deus, no momento que buscamos em oração, Ele vai nos responder, vai nos dar a resposta certa, apontando as pessoas certas com quem nós conversávamos, as atitudes certas que devemos tomar para resolver nossos problemas. Deus não nos abandona. Vamos para as ajudas adicionais. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas que tiram a própria vida tem um histórico de depressão. Aquele ponto que eu falei há pouco, que algumas pessoas acham que depressão é frescura, é falta de fazer, é falta de Deus, é isso, é aquilo. Não. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas que tiram a própria vida tem um histórico de depressão. Pois bem, isso destaca a importância de um acompanhamento especializado. Um médico pode receitar algum medicamento ou sugerir ajustes na alimentação. Em alguns casos, um programa de exercício pode ajudar no tratamento. Para muitas pessoas, esses cuidados médicos têm sido eficazes. A maneira como vivemos, a maneira como nos alimentamos, como enfrentamos. Vocês já prestaram atenção? Porque quando a gente está ansioso, a gente come demais, né? A gente se relaxa demais, a gente perde o amor próprio. Né? Com a ajuda de profissionais, eles vão nos mostrar praticar esporte, a nos alimentar direitinho, a ter um amor mais forte por nós mesmos. Vão passar alguns medicamentos que vão nos ajudar, né? Porque esses cuidados médicos são importantíssimos na vida de quem tem depressão e de quem pensa em pôr o fim na sua própria vida. A Bíblia contém muitas e muitas informações que podem lhe ajudar a dar apoio e esperança. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Essa é uma promessa de Deus, e meditar nela pode nos ajudar a aliviar essa pressão sobre nós. É importante, gente, que a gente ponha na cabeça que Deus é uma pessoa espiritual que está disposta a nos ajudar. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de Deus. Eu não estou falando aqui de religião A, B, C ou D, eu estou falando de Deus. Que Deus vai nos dar sabedoria, que através do seu Espírito Santo vai fazer que nós tomamos as decisões corretas, que busquemos as ajudas necessárias de profissionais, de amigos. É isso onde eu quero chegar, entendeu? Outra coisa, um recadinho para famílias e amigos. Familiares e amigos íntimos geralmente são os primeiros a perceber que alguém está angustiado, que alguém está com pensamentos suicidas. Portanto, amigos e parentes de pessoas deprimidas, não deboche, não faça pouco caso. Vocês são os primeiros a saber quando alguém está diferente. Então, percebeu que a pessoa está muito calada, ela está muito reservada, ela está com depressão. E geralmente essas pessoas têm o quê? Pensamentos suicidas. Sua iniciativa pode salvar a vida dessa pessoa. Seja compreensivo ao ouvi-la, não minimize as dificuldades dela que ela está enfrentando. A Bíblia diz: falai consoladoramente às almas deprimidas. 1 Tessalonicenses 5,14. Insista para que a pessoa aflita procure ajuda médica, ajuda de amigos e, se necessário, certifique-se que essa ajuda foi providenciada, tá bom? Então o recado ficou. Para quem tem depressão, buscar ajuda através da oração, buscar ajuda através das pessoas especializadas, médicos, e a resposta o conselho também ficou para a família e para os amigos. Não diminuam, não dê pouco caso, não façam pouco caso daquelas pessoas que estão, seus amigos ou familiares que estão deprimidos. Chegue junto, se aproxime, dê força, incentive a procurar ajuda médica, porque é importante para que esses pensamentos suicidas sejam dissolvidos. E as respostas, os resultados geralmente são bons, tá bom? Esse foi o nosso assunto do dia. Qual foi o tema mesmo que eu falei para vocês? Já pensou alguma vez em desistir da vida? Dei vários motivos para não se desistir da vida, tá bom? Da próxima vez eu vou falar um assunto mais interessante também, mais interessante não, tão interessante quanto o suicida, que é a questão do álcool, mas da próxima vez, tá bom? Um meu abraço e até mais ver.